13 de março. Você está na TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Proposta acaba com coligações partidárias nas eleições para deputados federais, estaduais e vereadores. Presidente Dilma Rousseff vem esta manhã ao Senado receber prêmio em homenagem aos direitos das mulheres. Série de audiências públicas vai sugerir novo marco regulatório para a aviação civil e conheça o papel da carteira de trabalho na garantia dos direitos profissionais. Agora, no Senado em Dia. A reforma política é o principal assunto do plenário nesta semana. Os senadores realizam as 3 primeiras sessões de discussão do texto que permite coligações eleitorais apenas para as eleições majoritárias. A repórter Edinalva Ferreira tem as informações. Uma das propostas mais polêmicas da reforma política, a PEC acaba com as coligações partidárias nas eleições proporcionais, ou seja, para deputados federais, estaduais e vereadores. Com isso, o voto dado a um candidato de um partido não poderá contribuir para eleger candidato de outra agremiação. O que se pretende é evitar a união entre partidos sem nenhuma afinidade programática, apenas por interesse eleitoral. De acordo com o regimento, antes da votação em primeiro turno, a PEC precisa passar por 5 sessões de discussão em plenário. As 3 primeiras estão marcadas para esta semana. Para a votação em segundo turno, são exigidas mais 3 sessões de discussão. A expectativa é de que a PEC seja votada definitivamente em plenário no dia 21 de março, numa sessão exclusiva para tratar de matérias da reforma política. E 2 medidas provisórias trancam a pauta do plenário. Uma delas institui a Política Nacional de Proteção à Defesa Civil e autoriza a criação do Sistema de Informações e Monitoramento de Desastres. Prorrogada uma vez, ela terá que ser votada até o dia 21 de março, quando perde a validade. A outra MP abre crédito extraordinário para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. A medida vence no dia 8 de abril. A Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil vai fazer uma série de audiências públicas e sugerir um novo marco regulatório para o setor. Ontem, os senadores ouviram representantes da ANAC e da Associação de Pilotos e Proprietários de Aeronaves. Regular, certificar e fiscalizar são as 3 principais atividades da Agência Nacional de Aviação Civil, criada em 2006. De acordo com o diretor de Aeronavegabilidade da ANAC, a agência busca criar condições para um maior acesso da população aos serviços aeroportuários. Também cuida da certificação de todos os processos relacionados aos diferentes tipos de aviação, agrícola, esportiva e geral. Cláudio Passos afirmou que o crescimento do setor de aviação no país é um desafio, pois o efetivo de funcionários da agência tem diminuído ao longo dos anos, mas a prioridade da ANAC é a segurança operacional. A atividade principal da agência é a segurança de voo, é a segurança de aviação civil. É fundamental proteger o sistema e criar um marco para que a aviação civil seja segura. A segurança também foi discutida pelo presidente da Associação de Pilotos e Proprietários de Aeronaves. Jorge Sucupira disse que falta uma política para o setor e criticou o governo. A situação da aviação civil brasileira é caótica. A aviação civil tem voado hoje com um baixo número de acidentes, porque os profissionais da aviação são pessoas extremamente preocupadas com a segurança. Se dependesse do Estado brasileiro, caía avião todo dia. O presidente da subcomissão lembrou que os debates vão ser usados na elaboração do novo marco regulatório da aviação civil. Essa é a segunda audiência pública e nós teremos 20 audiências públicas. Tudo para que seja apresentado um relatório pormenorizado da situação atual e as propostas de mudanças para a nossa presidenta Dilma e para o nosso país. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira.
A Subcomissão em Defesa do Emprego e da Previdência Social faz audiência pública para debater os fundos de pensões Aeros, um dos principais credores da Varig. Haverá também homenagem póstuma ao advogado Castanha Maia, responsável pela defesa dos aposentados e pensionistas do Aeros. Na pauta da Comissão de Educação constam 64 projetos que instituem datas comemorativas no calendário brasileiro, como o Dia Nacional da Poesia, da Proclamação do Evangelho, da Música Popular Brasileira, entre outros. As matérias serão votadas em bloco. Na Comissão de Assuntos Econômicos, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, faz a sua visita semestral ao Senado para falar sobre a conjuntura econômica do país. E hoje, em cerimônia marcada para as 10 da manhã, a presidente da República, Dilma Rousseff, receberá do Senado o prêmio Berta Lutz para personalidades femininas. O repórter Ronaldo Martins está ao vivo no Salão Azul do Senado e traz informações sobre a vinda da presidente. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, André Ricardo. A presidente Dilma Rousseff foi escolhida entre 30 mulheres indicadas para receber neste ano o prêmio Berta Lutz. A chegada dela ao Congresso Nacional está prevista para as 9h50. A presidente vai ser recebida pelos presidentes do Senado, José Sarney, e da Câmara dos Deputados, Marco Maia. Do Salão Negro do Congresso, os três seguem para o plenário do Senado, onde vai acontecer a solenidade. Além da presidente Dilma Rousseff, 4 mulheres vão receber o prêmio Berta Lutz. A primeira senadora da República, uma representante da Comissão Pastoral da Terra, uma professora universitária e uma filha de camponeses que, aos 82 anos, ainda sonha em mudar o mundo. É o que você vê na reportagem de Glauciene Lara. Uma vida dedicada a um ideal político. Defendo as ideias de Lênin e de Marx, e eu acho que as ideias de Lênin continuam firmes, porque a exploração do homem pelo homem continua. Desde os 10 anos de idade, a pernambucana Maria ajudava o pai nas reuniões do Partido Comunista Brasileiro. Na juventude, atuou no movimento de mulheres contra a carestia e combateu a ditadura de Getúlio Vargas. Me deram muito porrada, rasparam minha cabeça e deixaram alguns dias presa lá no DOPS. O nome verdadeiro é Altamira Rodrigues Sobral, mas na clandestinidade teve que mudar para Maria do Carmo Ribeiro. Ela foi segurança de Luiz Carlos Prestes, um dos maiores líderes comunistas do país. Vivendo na mesma casa, se tornou Maria Prestes, a segunda mulher dele. Vivi com ele 40 anos. Eu ia para a maternidade e até quando ia ter as crianças, mas o pai não vem ver a criança. Eu dizia, não tem pai não, o pai é marinheiro, está viajando. Só essa desculpa para que não fosse identificado, né? Maria vai receber do Senado o prêmio Mulher Cidadã Berta Lutz. Dei minha contribuição aí para a situação política do Brasil e continuo dando, porque frequento universidades, frequento escolas, comunidade. A paulista Berta Lutz foi uma das pioneiras do feminismo no Brasil e participou da luta pelo voto das mulheres. O prêmio que leva o nome dela está na 11ª edição. Foi um projeto de resolução da então senadora Emília Fernandes, que se transformou numa resolução do Senado em 2001. E desde lá viemos todos os anos fazendo as premiações. A indicação dos nomes para receber o prêmio Berta Lutz pode ser feita por qualquer instituição brasileira. As indicadas são avaliadas por um conselho formado por 11 senadores que escolhe as 5 premiadas. Este ano, o grupo recebeu 30 indicações. Outra premiada é Dilma Rousseff. Não só a pessoa mais importante da República, mas mais importante e que reconhece que tem consciência da necessidade da luta das mulheres na busca de maior igualdade, na busca de mais espaço. Mais 3 mulheres vão receber o diploma. Ana Alice Alcântara Costa fez parte do primeiro grupo feminista da Bahia e é estudiosa da participação política da mulher no Estado. Rosali Scalabrin luta pelos direitos das trabalhadoras rurais na Comissão Pastoral da Terra. E Eunice Miquiles foi a primeira senadora. Ela era suplente e assumiu a vaga em 1979 pelo Amazonas. Esse ano é um pouco o retrato fiel do que é o nosso país.
A cerimônia de entrega do prêmio Berta Lutz, que está prevista para logo mais às 10 horas, vai ser transmitida ao vivo aqui pela TV Senado. Faltam 3 meses para a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, a Rio+20. Ontem à noite, a Comissão de Relações Exteriores do Senado debateu o desenvolvimento sustentável em tempos de crise mundial. Diplomatas de mais de 20 países assistiram à reunião. A expectativa é que 130 chefes de Estado estejam na Rio+20 para debater a economia verde e a redução da pobreza mundiais. A conferência sobre o desenvolvimento sustentável será em junho, no Rio de Janeiro. Rio+20 ocorre num momento de crise internacional. Nós temos uma série de crises ambientais, a crise do clima, a crise da perda da biodiversidade. Temos crises sociais, a crise do desemprego, a crise da desigualdade. Temos crises econômicas e financeiras. Mesmo assim, ainda não há um outro modelo de desenvolvimento. Da Rio92 para cá, pouquíssimo ou nada foi feito para o enfrentamento da crise ambiental nas suas várias dimensões. E, além disso, a ciência revelou que o problema é bastante mais grave do que sabíamos há 20 anos atrás. Especialistas reclamam que os alertas científicos sobre os prejuízos do aquecimento global não estão sendo considerados pelos governantes. O clima está mudando e as variações do clima, elas são reais, viu? Não é imaginação de professor Pardal fechado em laboratório, viu? Como se os bombeiros estivessem gritando fogo numa sala repleta e ninguém prestasse atenção. Temos muito pouco tempo até a Rio+20 e menos tempo ainda para atingir os consensos necessários para salvar o planeta. Já faz 80 anos que os trabalhadores brasileiros têm um instrumento para registrar a vida profissional e garantir direitos assegurados na Constituição. A carteira de trabalho é um documento que comprova a atividade remunerada do empregado. A carteira de trabalho foi instituída por um decreto do então presidente Getúlio Vargas em 1932. Ela atualizava a carteira do trabalhador agrícola, criada no início do século XX. O documento é para as pessoas que atuam na iniciativa privada a garantia de direitos trabalhistas como seguro-desemprego, 13º salário, FGTS e benefícios previdenciários. Em suas páginas estão todos os registros profissionais do trabalhador. A carteira do trabalho ela representa um registro dos fatos ocorridos na história do trabalhador na sua relação de capital e trabalho. Ele é um documento que é uma radiografia da sua relação com o patrão. Os 80 anos da carteira não foram suficientes para resolver alguns problemas trabalhistas, como a informalidade, que ainda é muito grande no país. Apesar de 80 anos da conquista da carteira assinada, nós ainda temos uma faixa muito grande de trabalhadores informais no Brasil, dentre eles os empregados domésticos ou as empregadas domésticas, já que as mulheres são 90% desta categoria. Os avanços que a carteira de trabalho trouxe ainda são discutidos no Congresso. Enquanto alguns parlamentares querem vê-los ampliados, outros desejam restringir benefícios. O embate da reforma trabalhista pode trazer mudanças que vão repercutir nas vidas de todos os trabalhadores brasileiros. Nós temos que reformular a legislação para adequá-la à nova dinâmica do mercado de trabalho e precisamos ainda, a meu ver, reduzir os encargos que incidem, os elevados e pesados encargos que incidem sobre o trabalho formal no Brasil, que é responsável pela exclusão de uma grande parcela dos trabalhadores brasileiros que não estão no mercado formal. A partir do momento que começam a falar em flexibilizar direito dos trabalhadores, quando falam em reforma trabalhista, nós temos que ficar muito acordados. Existe um debate muito firme e muito duro em relação aos direitos dos trabalhadores que estão consagrados na CLT e na própria carteira do trabalho. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.